A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, na sua família. Hoje vamos ler o livro de Marcos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 12. O título: A parábola dos lavradores maus. E hoje estou aqui com meu companheirinho para falar de Cristo. Tá bom, Léo? Dá um tchau pra galerinha. Aí, isso aí, ó. Instrução da palavra agora, tá bom, filho? Tá bom. Vai ficando na comunhão aí, escuta, tá bom? Tá bom. E nós vamos aprender aqui. Nós vamos aprender. Isso. Vamos aprender do Senhor Jesus, tá bom? Vamos dar o início, gente. E começou a falar por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores. Partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se deles, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhe outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça. E o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhe outro. E a este mataram. E outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a este por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele o mataram, e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola, e deixando-o, foram-se. Então, aqui é a palavra do capítulo 12, onde Jesus conta essa história, ele faz essa comparação para falar do que Deus fez, do que Deus entregou a vinha, o povo de Deus ali, né? Ele estava falando sobre, como aqui está dizendo, ó. Um homem plantou uma vinha e cercou de um valado, e fundou nela um lagar e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra. Então, Deus está falando aqui que ele pegou um lugar, ele pegou um reino e arrendou, alugou para uns homens. Deixou que esses homens cuidassem. No caso aqui ele estava falando da religião. Deus fez um povo, colocou homens para instruir outras pessoas, entregou na mão de uns líderes para que esses líderes cuidassem das pessoas, ensinassem as pessoas a entregar o fruto para Deus, os louvores, a manifestação do dom. E esses homens, eles eram maus, segundo aqui a parábola que ele falou. E quando chegou o tempo do dono da vinha, no caso Deus, então aqui está falando o quê? O dono da vinha é Deus, a vinha é o povo. Os homens maus, os lavradores maus, é os líderes daquele povo que deveria entregar o fruto. E aí, o que acontece? Quando chegou a hora
de o dono da vinha receber o fruto, colher o fruto, mandou um servo ir lá. Que aqui ele está falando sobre os profetas, sobre os homens que Deus enviava para que o povo se consertasse e entregasse o fruto, que era a adoração, era o louvor, era a sinceridade, a pureza de servir a Deus. E aí, os lavradores maus, que queriam ser donos da vinha, queriam fazer da vinha o que eles bem queriam fazer com as pessoas o que eles bem queriam. Então, eles não queriam mais entregar o fruto para o dono da vinha, que era Deus. Eles excluíram o dono da vinha, colocaram aquelas pessoas, aquele sistema, da forma que eles queriam. E dessa forma eles mataram os profetas, eles mataram os homens que Deus enviava, para que o povo se arrependesse de coração. Até que aqui como nós lemos, chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, aponderando-se dele, o feriram e o mataram e mandaram embora vazio. Então ele não entregou o fruto, o fruto da vinha. E aí o dono da vinha enviou outro servo, mas com esse outro servo eles apedrejaram, feriram na cabeça e mandaram embora, tendo-o afrontado. E aí ele enviou outro, terceiro, mas a este mataram. E outros, muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Então, tem lugares que Deus, ele envia alguém, um homem, uma mulher de Deus, para instruir o povo, porque Deus quer o fruto. E o fruto é o fruto do Espírito, que está no livro de Gálatas, que é uma conversão de coração, que o Senhor não está atento só pelas palavras da boca, mas para que naquilo que aonde está o nosso coração, o que a boca fala do que o coração está cheio. Então, ele está querendo colher frutos. Mas é interessante que os donos da vinha, os que estão arrendados, os que alugaram, eles não querem que o Senhor receba esse fruto. Então tome cuidado aonde você está, no ambiente que você frequenta, seja ele empresa, família, seja ele igreja. Toma cuidado se querem abafar o seu fruto, se querem. O Senhor plantou uma semente no seu coração, que é os dons, que é as obras que o Senhor já tem feito na sua vida. E você tem que dar o fruto. E quem está perto de você está querendo patrocinar esse fruto para o Senhor, quer ver você florescendo e dando fruto para a honra e glória de Deus, ou essa pessoa está querendo abafar aquilo que Deus colocou em você? Tá entendendo essa palavra aqui? O que está acontecendo? Tem pessoas que querem tomar conta da vinha de Deus. E o Senhor arrendou para essas pessoas, que são pessoas, às vezes Deus entrega na sua mão vidas, para que você venha regar, para que você venha plantar, para que, na verdade, plantar, regar, cuidar, para que ela possa dar fruto para você? Não, para o Senhor, porque toda a glória, todo louvor, toda a honra é para o Senhor. Mas quem tem que cuidar somos nós, porque o Senhor entrega, confia em nós dons e pessoas. O Senhor, os filhos são herança do Senhor. Tá aqui meu filho. O Senhor entregou ele para mim. Para quê? Para eu cuidar, para eu zelar. A minha esposa da mesma forma. E aí eu tenho que fazer com que a semente que Deus colocou no coração do meu filho, os talentos, os dons naturais, que ele possa florescer, para que ele possa dar frutos de honra e glória para Deus. E isso é no lugar que você trabalha, na igreja que você congrega, nos amigos que você tem, nas pessoas que se aproximam perto de você. Quem é você? Você patrocina o crescimento, o destaque dos seus amigos, dos seus familiares,
Ou você é alguém como esses homens que querem abafar o fruto, que não quer dar o fruto para o Senhor? E nessa parábola que Jesus está falando que eles estavam roubando o Senhor. Eles roubaram a vinha do Senhor e não pagavam o aluguel, não davam fruto e matavam os que o Senhor enviava. E por último... Papai não pode matar, não. Não pode matar, filho, não pode. Está repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido. Isso. Isso. Olha lá, ó. Vou continuar aqui, ó. E eles lançaram, ó. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a este por último, por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Jesus estava falando dele próprio. Deus já enviou um monte de gente. Esses homens não respeitaram quem eu enviei, para me dar o fruto, que eu já falei aqui sobre o que era. E aí, eles falam, os lavradores, porque sempre aqueles que não querem ver os frutos da obra de Deus, eles sempre tramam contra os planos de Deus, contra as pessoas, e querem ver o mal. E aí ele fala aqui, ó, mas os lavradores disseram entre si, olha lá, teve uma panelinha, um conselho, uma conversa para falar mal do dono da vinha e do filho do dono da vinha. E você acha que não falam mal de mim e de você? Toma cuidado com quem você se relaciona. E aí, ó, o que eles planejaram? Este é o herdeiro. Ele é o herdeiro de tudo isso aqui, ó. De toda essa vinha aqui que nós estamos arrendados, que nós arrendamos, que nós alugamos. Esse menino aí, ó, ele é dono de tudo isso. E aí, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Olha lá, ó. Vamos lá, vamos matar a reputação dele, vamos matar a vida, tirar a vida dele, vamos abafar os frutos que Deus tem colocado na vida dele, vamos fazer com que todo mundo veja ele com os outros olhos, vamos acabar com a reputação dele, para que as pessoas não vejam o fruto florescer. Olha que difícil isso. E aí, pegaram dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. E aqui está falando sobre a crucificação de Jesus, que pegaram Jesus da cidade. A vinha nesse contexto aqui era Israel. Israel era a vinha de Deus. E ali eles levaram Jesus para fora da cidade de Israel. Num lugar, salvo o engano, é Gólgota. Lá. E crucificaram ele fora da vinha. E aí, ele diz aqui, ó. Ainda não leste essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Então Jesus, ele é o cabeça da igreja. Mas muitos o rejeitam. Mas eu e você não precisamos rejeitar aquele ao qual o Senhor deu todo o poder, toda a glória, toda a majestade. Aquele o Senhor fez ele digno de receber todo o louvor. Glória a Deus. E aí, isto foi feito pelos... Glória a Deus, filho. Dá um glória a Deus aí. Isso. Isso foi feito pelo Senhor. E é a coisa maravilhosa aos nossos olhos. E aí, quando Jesus contou essa parábola para aqueles homens que sempre estavam querendo ver o mal dele, buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola, e deixando-o foram-se. Então, esses homens, ouvindo essa palavra, eles sabiam que Jesus estava falando dele próprio e estava falando deles que estavam perseguindo a obra de Deus, sendo dono da vinha de Deus, matando os profetas, os enviados que Deus mandava, fazendo com que a mentira prevalecesse e a verdade fosse... falar mentira, não. Não pode, filho, para que a verdade fosse abafada. Mas nós passamos isso também na nossa história. Mas fica firme, que o dono da vinha, o dono da minha e da sua alma, o nosso Senhor, ele sempre cuidará da nossa vida, e que o Senhor prepare pessoas boas
para cuidar da nossa vinha, para patrocinar o nosso crescimento, para nos alimentar de boas conversações, de palavras que venham nos edificar no espírito, para que nós possamos, no final de tudo, dar o fruto do Senhor. Porque para isso nós servimos a Deus. Viu, Léo? Ó, deixa eu te falar aqui, filho, ó. Olha aqui para mim. Léo, ó, você é uma árvore que eu e a sua mãe tá te regando com boas palavras, com oração, tá? Com hinos. E aí vai chegar o dia que você vai dar frutos. Fala assim, ó, eu vou dar frutos para o Senhor. Amém, glória a Deus. Que você possa fazer isso com seus filhos. Possa ler a palavra para os seus filhos, possa orar com seus filhos, possa apontar o dono da vinha, o dono da minha e da sua alma e o dono da alma dos nossos filhos. Porque os filhos são herança do Senhor. Então o Senhor permitiu, preparou que eu pudesse cuidar da herança do Senhor, entregando e confiando nas minhas mãos e na sua mão, da sua mão. Cuida bem do seu filho, ama ele e conduz ele nos caminhos bons, tá bom? Deus abençoe sua vida, que essa palavra venha fazer sentido para você e que em tudo, no tempo certo, dê os frutos para a honra e glória do Senhor. Entrega para o Senhor, seja uma árvore frutífera que manifeste a glória de Deus aqui na terra e que as suas obras, o seu estilo de vida suba ao Senhor como testemunho vivo, como incenso suave, para que o nome de Deus seja glorificado aqui nessa geração. Tamo junto.